Fique por dentro. Entrevista. E o tema do nosso programa de hoje é sobre coronavírus versus gravidez. E para falar sobre esse assunto, a entrevista será com a médica ginecologista e obstetra Naira Scartesini Sena. Seja muito bem-vinda mais uma vez ao Fique por Dentro e à Rádio Transmundial. Naira. Bom dia, Michele. Bom dia, Fábio. Bom dia. Nesse momento, existem muitas dúvidas sobre o impacto desse vírus. Agora, explica para a gente uma questão. As grávidas estão no grupo de risco do coronavírus? Essa é a pergunta que não quer calar, na verdade, né? Como a gente tem aprendido todo dia com a evolução da doença e da infecção do vírus, as informações mudam a cada momento, né? Então, inicialmente, quando os casos começaram a acontecer, antes de chegar ao Brasil, não se imaginava que as grávidas seriam um grupo de risco, porque os primeiros casos que apareceram e foram documentados na China pareciam mais bonzinhos com as grávidas, né? Então, a princípio, elas não foram colocadas no grupo de risco. Com a evolução dos estudos científicos e da ocorrência dos casos, começaram a aparecer casos mais graves nas gestantes e essa determinação começou a mudar. Então, há poucos dias atrás, o próprio Ministério da Saúde, aqui no Brasil, colocou as gestantes de alto risco e as puérperas, que são aquelas mães recentes, no grupo de risco para a Covid. As sociedades de ginecologia nacionais e a Federação de Ginecologia têm aconselhado que nós cuidemos de todas as gestantes, não só as de alto risco, como grupo de risco para a Covid, de forma a orientar que elas sigam as medidas de isolamento social e todos os cuidados que todo mundo sabe sobre os riscos de contaminação, porque a gente ainda não tem muitas informações documentadas, científicas, de como a doença pode se comportar na grávida. É verdade. Como muda essas coisas, né, doutora? A gente acompanha a notícia hoje e no outro dia realmente as coisas estão todas diferentes, né? E eu queria que você falasse então de que forma as grávidas elas podem fortalecer o sistema imunológico para ajudar aí no combate ao Covid-19, né, que é a doença que é provocada pelo novo coronavírus. Infelizmente, a gente não tem nenhuma medida mágica para poder fortalecer o sistema imunológico. Muitas coisas já se falaram sobre o consumo de determinados alimentos ou determinados polivitamínicos, mas nada disso é documentado cientificamente de que tem efeito direto contra o SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid-19. Então, a gente pode usar o nosso bom senso. Grávidas são indivíduos imunologicamente suprimidos. Se a gente pensar que o bebê que cresce dentro dela tem metade da informação genética do parceiro, do marido, para que aquelas células possam se multiplicar, o sistema imunológico da grávida tem que se tornar mais suscetível, permitindo aquela multiplicação de uma célula diferente. Senão, ela combateria as células do bebê o tempo todo. Então, todas as grávidas são imunossuprimidas. Por isso, elas usam suplementação vitamínica, pelas necessidades da gestação e também com foco na questão imunológica. E isso é importante elas manterem. E a gente sempre orienta que o cuidado imunológico tem muita relação com sono, alimentação, prática de atividade física, consumo de líquido, não tem nenhuma mágica aí, nada disso é certeiro contra o Covid, mas são boas práticas para manter um sistema imunológico fortalecido dentro de uma situação particular, que é a das grávidas. Agora, doutora, se uma grávida contraiu o coronavírus, existe a chance de passar para o bebê? Isso também é uma resposta não muito certeira que eu tenho para te dar, Michele, porque, na verdade, o primeiro estudo que apareceu na China era um estudo com 38 gestantes e ele mostrava que não tinha essa chance de transmissão vertical, que a gente chama, né, que é da grávida passar para o bebê ainda durante a gestação. Mas pouco tempo depois, ainda na China, começaram a surgir estudos com N populacional menor, quer dizer, com menos pessoas estudadas, mas mostrando que alguns bebês nasceram ou com a presença do vírus em secreções coletadas, e outros manifestaram uma pneumonia com 2 dias de vida, que pode estar relacionada, não foi confirmado, mas pode estar relacionado à infecção do vírus que a mãe tinha. Então, a gente acredita que essa infecção vertical seja menos frequente ou não aconteça, mas a gente não pode jurar de pé junto que é isso mesmo.
Bom, você falou um pouquinho sobre atividade física, né? Existem alguns exercícios que são recomendados aí para as grávidas nesse período? Porque em casa tá todo mundo fazendo, né? A sala de todo mundo virou uma academia aí. Mas e para as gestantes, para as grávidas, qual é a dica? Bom, então gestantes que não têm risco de abortamento, ou risco de parto prematuro, ou sangramento vaginal, né, que são as preocupações que nos limitam e impedem a atividade física para gestantes, as que não têm essas questões podem e devem fazer atividade física. A gente sempre recomenda para a grávida que ela faça atividade física com orientação de um profissional capacitado. Tem muita gente fazendo orientação online, inclusive, né? Para personalizar dentro das suas limitações o que você pode fazer. Mas a movimentação do corpo é sempre muito importante, pensando que a grávida está numa fase de mudança anatômica mesmo, né? A coluna dela muda e se adapta com a gestação e ela ganha muito peso. Se ela ficar parada em casa todos esses dias, ela vai padecer com essas modificações, vai começar a ter mais dores na coluna, mais dificuldade de mobilidade. Então, mesmo que ela faça uma caminhada leve, se ela tiver à disposição uma esteira, uma bicicleta leve, se ela tiver à disposição uma bicicleta ergométrica, ou mesmo poucos movimentos de mobilização mesmo do corpo, de alongamento, de yoga, vão ser importantes para ela seguir se mantendo em movimento. Sempre lembrando que a frequência cardíaca da grávida nas atividades deve se manter de leve a moderada intensidade. Por isso a gente fala que nesse momento é importante a orientação de um profissional de educação física ou um fisioterapeuta com experiência nessa área, para ele poder fazer esse cálculo personalizado. Mas, dando uma dica para quem está em casa, manter a frequência cardíaca de leve a moderada é conseguir conversar durante o exercício, é não ficar ofegante a ponto de não conseguir conversar durante o exercício. Olha, dica importante. Além dos exercícios físicos, quais os cuidados que as grávidas devem ter nesse período de isolamento social? Bom, a gente também tem que lembrar do pré-natal, né? Porque é uma preocupação. Elas são pessoas que precisam ir à consulta médica com uma determinada frequência, e nesse momento de isolamento social a gente tem evitado sair à rua, evitado circular. Então, a gente tem duas alternativas aqui, também recomendações das sociedades e da Federação Nacional. Uma das questões é a gente reavaliar, nós médicos, reavaliarmos o intervalo entre as consultas de pré-natal dentro do bom senso e dentro da segurança, né, de assistência que aquela paciente necessita, e ver se a gente consegue espaçar um pouquinho mais as consultas. E um outro trunfo maravilhoso, né, porque eu acho que sempre que a gente passa por alguma coisa muito ruim, a gente tem que extrair algo de bom, né, um aprendizado. Um outro trunfo maravilhoso é a telemedicina, que foi regulamentada para ser usada nesse momento e que tem sido muito bem aplicada nesses casos. Então, essas gestantes que têm esse recurso, que têm essa possibilidade dentro dos seus convênios ou dentro da sua assistência privada, podem fazer as consultas de casa e assim o parceiro pode participar, a mãe da gestante pode participar, todo mundo tira as suas dúvidas e ela pode se deslocar única e exclusivamente para o exame físico, por exemplo. Assim, ela não vai precisar se deslocar com os acompanhantes, né, que querem também acompanhar a consulta e as orientações, e o tempo de exposição dela no consultório médico vai ser muito menor. Se você pensar que uma consulta pode durar 30, 60, 90 minutos, dependendo do perfil da consulta, se ela for fazer só o exame físico, ela vai ficar 20 minutos no consultório. Então, também é uma alternativa para quem tem acesso a esse recurso. Sobre essa questão do pré-natal, uma coisa que a gente percebe, né, inclusive eu conheço bastante mulheres grávidas que estão passando por isso, é que os médicos e médicas fecharam, né, os consultórios e falaram que só vão remarcar as consultas agora quando acabar essa situação toda de pandemia. E aí, como é que fica para essas mulheres, né, que precisam, às vezes têm dúvidas, exames para mostrar e precisam passar com o médico? Como é que fica nessa situação? Qual é a dica? A dica é trocar de médico durante esse período? Bom, uma gestante, assim como um paciente portador de uma doença crônica, não pode ficar sem acompanhamento médico, né? Infelizmente, a gente pode esbarrar em algumas posturas de profissionais que não sejam de tanto acolhimento ou de tanto suporte. Vou dividir aqui a minha experiência pessoal e a gente pode multiplicar isso nas diferentes cidades e nas diferentes situações. Eu fechei as portas do consultório no dia 17 de março.
foi o último dia que eu fiz os atendimentos. E a partir de então, eu tenho feito todos os meus atendimentos por telemedicina. Então, eu sigo com a minha agenda de atendimentos, atendendo elas por vídeo e falando com elas por telefone e avaliando os exames que elas fizeram. Então, eu sigo me comunicando com todas elas. É isso que eu digo para gestantes que estão nos ouvindo. Você tem que seguir se comunicando com o seu médico ou sua médica. Ele tem que encontrar um caminho de lhe prestar assistência. Se você se sentir desassistida em algum momento, daí sim é importante que você procure outra profissional. Os exames físicos são importantes, isso é um grande questionamento das pacientes, mas como que a gente vai fazer para fazer o exame físico, né? Então, explicando um pouquinho da telemedicina. A telemedicina funciona como uma assistência médica normal, a gente segue as etapas de atendimento, a gente faz a entrevista da paciente, entende como que ela está no momento, quais são as queixas, qual o histórico dela, as medicações que ela usa, então o tempo de consulta é o mesmo. Na hora que a gente chega no exame físico, a gente de fato não consegue fazê-lo, mas a gente consegue entender nesse momento se essa paciente tem uma urgência e precisa procurar uma assistência presencial naquele momento, ou direcioná-la para alguns exames complementares que podem ser feitos em coleta domiciliar, por exemplo, também existe esse recurso de muitos laboratórios hoje em dia, tem laboratórios fazendo até ultrassons domiciliares. Então, a orientação médica é primordial e a proximidade com o seu médico quando possível também, porque ele vai saber direcionar dentro das suas urgências e necessidades e não te expor de forma desnecessária. Agora, em relação aos partos, houve alguma mudança após essa pandemia nos hospitais em relação, sei lá, à estrutura, protocolo? Claro, na verdade, nós não tivemos nenhuma mudança com relação à indicação de via de parto. Se você, grávida, tem indicação de parto cesárea por qualquer necessidade imposta pela gestação, assim acontecerá. Se você tem indicação de parto normal, por ter essa possibilidade, também assim pode acontecer. A gente não teve nenhuma mudança de indicação de via de parto que o Covid nos impôs. Mas a gente tem aí dois grandes grupos de hospitais. Nós temos hospitais gerais, que atendem além de gestantes, além da maternidade, outros casos de especialidades médicas. Nesses hospitais, existe uma movimentação de criar-se um fluxo para que as gestantes não cruzem com os outros doentes. Dá para a gente pensar que não estamos na situação ideal em todos os hospitais do país, né? Mas esse fluxo, esse estudo tem que acontecer para que essa gestante seja o mínimo exposta possível. Nos hospitais maternidade, você segue podendo ter casos de Covid, claro, né? Uma grávida com Covid vai ser internada também com a possibilidade num hospital maternidade. Mas ela acaba sendo menor, porque você não vai ter o atendimento dos casos gerais. E assim tem essas duas possibilidades para a gestante escolher, ou um hospital só maternidade, ou um hospital geral, mas que tenha criado um fluxo separado para que ela seja menos exposta. Além disso, um nascimento sempre foi uma festa, uma comemoração, muitas visitas da família, uma participação grande, mas isso tem sido altamente desaconselhado, justamente pela circulação dos familiares, de terem que sair de casa para conhecer esse bebê e circular em maternidades ou hospitais gerais, é uma exposição para eles, e também para a mãe, para o parceiro e para o bebê, que estão internados e são vulneráveis, claro, e o ideal agora é que todo mundo se conheça virtualmente, espere um momento melhor para poder se conhecer pessoalmente, para não expor o bebê, né, principalmente, que é um recém-nascido cheio de particularidades e de vulnerabilidades. É verdade. E no caso do pai, o pai acompanha o parto ainda ou o pai também já não acompanha mais? Bom, isso depende de maternidade para maternidade, mas eu vi muitos comunicados de maternidades privadas desaconselhando as visitas ou proibindo as visitas. Mas com relação à presença do pai na sala de parto, não vi nenhum comunicado a esse respeito. Até porque isso é um direito da gestante garantido em lei. Então, imagino que se o pai tiver doente, tiver algum sintoma respiratório ou uma doença confirmada por Covid, daí o caso tem que ser avaliado de forma mais particular, né? Mas, em geral, não houve nenhum tipo de contra-recomendação da presença do pai na sala de parto. Agora, doutora, se a gestante sentir os sintomas do novo coronavírus, como deve proceder? Bom, os sintomas do novo coronavírus são muito genéricos, né? É difícil a gente individualizar de outros resfriados ou uma gripe a princípio. Então, são sintomas respiratórios, como tosse, coriza, que é o nariz escorrendo, dor de garganta, ou ela pode ter febre, indisposição, mal-estar.
Tendo esses sintomas, a primeira recomendação que eu faço é procure a sua médica que lhe acompanha no pré-natal. Ela vai entender melhor do seu caso e saber te direcionar. Não tenho essa possibilidade, faço acompanhamento pelo SUS ou pelo convênio, não tenho contato da médica, avalie a necessidade de procurar o pronto-socorro. Porque se os sintomas forem leves, uma febre leve, você pode tomar um antitérmico permitido na gestação e observar como que vai ficar, ou uma coriza e uma tosse que não são limitantes, quer dizer, se não houver falta de ar, a recomendação é que não se procure o pronto-socorro. Isso em geral, não só para gestantes. Porque procurar o pronto-socorro pode ser uma exposição além. E, claro, procurar um sistema saturado que não vai mudar na sua recomendação de cuidado, né? Então, é aquela coisa como se a gente tivesse um resfriado. Se eu tiver coriza, se eu tiver tosse, se eu tiver uma febre leve, mas elas não são limitantes, eu posso observar esses sintomas. Se eles começarem a progredir, se a febre for persistente e se a falta de ar se tornar presente, daí sim precisa procurar o pronto-socorro. Nós tivemos, inclusive, há pouco tempo um caso, né, de um bebê que nasceu com o coronavírus. E no caso desse bebê, como é que fica a amamentação? A mãe ela pode fazer uma amamentação normal para ele? Como é que fica? Bom, a gente teve no Brasil já documentado até o momento 2 óbitos de gestantes por coronavírus. Inclusive, ambos os partos tiveram que ser antecipados. Foram 2 partos que aconteceram com 32 semanas, 2 bebês prematuros que nasceram. Um no Rio de Janeiro e um em Pernambuco. Muito triste a gente acompanhar casos como esse, né? Mas, enfim, sobre a amamentação, o contato do vírus é respiratório e ele fica localizado na via aérea superior. E isso torna ele muito contaminante, né? Muito facilmente transmissível. Então, mas não foi ainda documentado em estudos científicos a passagem do vírus pelo leite materno. Então, a amamentação não fica contraindicada no caso de uma mãe doente com Covid, mas é recomendado que essa mãe use máscara para proteção do bebê, né, para diminuir a exposição do bebê ao vírus, tanto na hora que ela estiver amamentando, quanto em qualquer outro momento que ela estiver cuidando do bebê, trocando a fralda, enfim, num trato mais próximo com o bebê. É muito difícil esse isolamento, porque a transmissibilidade do vírus se estende aí por até 14 dias, e você não tem como restringir esse contato da mãe com o bebê por todo esse tempo, se a mãe tiver só sintomas leves, né? Mas todo cuidado é pouco, muita lavagem das mãos para essa mãe doente, e muito álcool gel também no trato com o bebê. Bom, infelizmente o tempo passa muito rápido, né? Um tema que realmente gera muitas dúvidas, muitas perguntas, muita polêmica, muita fake news e tudo mais, mas a gente abre espaço para que você divulgue aí os seus contatos para aquela pessoa que quiser entrar em contato com você. Você atende aqui em São Paulo? Eu atendo em São Paulo, é importante buscar informação sempre para as ouvintes, porque tudo tem mudado muito rapidamente, às vezes a gente está com conhecimento da semana passada e ele já mudou, a orientação já é outra. Para quem tiver dúvidas, para quem encontrar notícias e quiser checar se elas são reais, podem me procurar no Instagram, @dranaira, e o site também, @dranaira.com.br. Eu tenho tentado publicar ali sempre as atualizações mais recentes, e podem me enviar as dúvidas também, a gente vai conversar pessoalmente. Muito bem, então o tema do programa de hoje sobre coronavírus e gravidez. A entrevista foi com a médica ginecologista e obstetra Naira Scartesini Sena. Muito obrigada pela entrevista, até uma próxima oportunidade, Naira. Obrigado, Michele, Fábio, a todos os ouvintes, fiquem bem e fiquem em casa.